instrutor Sabatovic. Qualquer manual de instrução que você pegar aqui, é a lei em pessoa, a razão em pessoa. Não estou falando do mestre Destot, estou falando do Trino Araquém. Se você for pegar o seu manual de desenvolvimento, quem é instrutor aqui percebe. Lá embaixo está lá. Trino Araquém, Destot Sabatovic. Aula de doutrinador, Trino Araquém. Apará, Trino Araquém. Aula de iniciação, elevação, cintúria, Trino Araquém. Aula de sétimo, Trino Araquém. Ficou claro que a execução das leis desse amanhecer partia unicamente, exclusivamente do Trino Araquém com seus poderes. Para cadenciar tudo isso, nós lidamos com algo chamado cura desobsessiva. Foi trazido o Trino Sumanã, com o seu poder, que é dele, em pessoa, o poder curador, numa linha totalmente diferente do Trino Araquém, de falar, de explanar, numa linha totalmente do Trino Tumuxi, de escrever, de disseminar, de levar o Trino do Norte ao Norte, uma linha curadora. Ali era o seu poder, ali é o que ele representava. E pelo final dos anos 70 até o início dos anos 80, esses três trinos estavam soberanos. E paralelo a ele tinha alguém, o primeiro doutrinador de São Amanhecer, o primeiro que fez o Batalá, com um grau de escolaridade não muito expressiva, sem muita cultura intelectualizada aqui fora, um mestre que daqui a pouco o pai Seta Branca chama nossa mãe clarividente e lhe diz que isso foi no ano de 1984. Após o 1º de maio de 84, se eu não me engano, de 19, o pai Seta Branca ele trouxe a lei Ajarã. A lei Ajarã associada a uma lei Dharma-Shinto. E aí, foi lá, olha o que eu respeito a hierarquia. Com todo o potencial da clarividente, ela foi lá e falou: Trino Tumuxi, você autoriza eu consagrar o Gilberto como trino? Ele assinou. Trino Araquém, você autoriza? Trino Sumanã, você autoriza? Os três autorizou. O pai Seta Branca, tia Neiva e o mestre Gilberto Salvas Elaias foi consagrado Trino Triada Presidente Ajarã, coordenador dos tempos do amanhecer, partindo com as leis da clarividente, dispondo da força de clarividente para consagrar qualquer ritual aqui fora. A partir daquele instante, o que eu quero dizer? Você observa que o Trino Araquém, naquele momento, no templo mãe, foi soberano. Ele conduziu aquele templo, com todo o seu potencial de conhecimento, de firmeza, de razão, conduziu. Fora do templo mãe, a figura do Trino Ajarã passou a levar a doutrina do amanhecer. Então até o portão, soberano Araquém, soberano Sumanã, soberano Tumuxi, mas fora do portão, a tia Neiva otorgou apenas uma pessoa, ao Trino Triada Presidente chamado Gilberto Salvas de Elaia Ajarã. Observe onde eu quero chegar, Javares. A partir desse instante, esse trino começou a ser o trino chamado Andarilho, porque ele percorreu esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, de carro, de avião, de barco, de moto, de bicicleta, a pé, de tudo quanto é jeito. Dia a dia, ano a ano, mês a mês, por muito tempo. Ou seja, da parte da sua consagração, que ele já estava trabalhando de 84 até 2017. Não sei contabilizar quanto tempo, mas foi muito tempo. Rodando sem parar, indo de tempo em tempo. Aqui, 33 anos. 33 anos e vocês percorreram aqui dentro. Quantas vezes sentou aqui? Conduzindo essa doutrina. E numa dessas andanças, que eu não sabia, eu fiquei sabendo agora, ele falou o seguinte: que a tia Neiva, quando ele perguntou, está gravado isso em áudio, em vídeo, perguntou a ela o seguinte: quando a senhora partir, quem vai representar a senhora? Ela foi clara, não foi? Onde tiver um doutrinador, o doutrinador não é uma figura do doutrinador, o doutrinador é um Apará também, Apará é filho de tia Neiva. Não vou entrar em detalhes, senão eu vou estender demais. Mas enfim, onde tiver um doutrinador, um missionário, representa tia Neiva. Estou mentindo? Não foi isso? E alguém teve a curiosidade de perguntar para o Trino Ajarã também,
quem ia substituir ele, porque nós não sabíamos, não tínhamos noção. Ele conduzia essa coordenação sozinho. Primeiramente ele tentou uma coordenação, graças a Deus foi que ajudou ele, os coordenadores dos templos, né? O primeiro que deu certo, graças a Deus, foi o Silvério na coordenação da Centúria, que conseguiu deixar que a Centúria não houvesse nenhuma margem de erro. Não é porque ele está aqui, mas todo mundo sabe. O Trinajaran, centenas de vezes no radar, falava: a única coisa que eu não me preocupo com a Centúria, porque o Silvério conduz ela de forma como Nestor esperava. Então, meus irmãos, o que isso quer dizer com hierarquia? O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer? Que o Trinajaran, quando foi perguntado para ele quem conseguiria conduzir essa doutrina no lugar dele, ele afirmou que era o mestre do chão. Nós, na ocasião, Mário Quioche, era o único que a Helena está aqui, tem mais gente aqui, a única pessoa que conseguiria substituir ele. E olha naquele momento, nós tínhamos em vida Trino Araquém, nós tínhamos em vida Trino Sumanã. E ele falou que era o mestre Luxan. O mestre Luxan. Salve Deus. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu estou tentando trazer vocês, para vocês me acompanhar a minha mente aqui nesse sentido. Hoje quem conduz a doutrina é o mestre Luxan. Salve Deus. Mas o que eu quero dizer com isso, Jabares? A nossa doutrina, ela é feita de lei. Se o Nestor tivesse vivo hoje, ele não autorizaria nenhum templo fora do templo mãe. Por quê? Ele não tinha competência para isso. Nestor Stabotovic. Se o Trino Tumuxi tivesse aberto hoje, e ele tentou. Observe que o Trino Tumuxi tentou abrir um templo chamado Vale do Sol, é isso? Não sei. Você observa que não teve continuação. Por quê? Não tinha uma hierarquia, não tinha uma decrescência. Se o Mechel tentou, também não tem hierarquia. Por quê? Não tem procedência. A única pessoa capaz de conduzir essa doutrina fora dos portões do Templo Mãe foi o Trino Triada Presidente, mestre Gilberto Chaves Zelaya Trinajaran. Por quê? É o poder que a ele foi confiado. Então qualquer templo hoje do amanhecer que precisa de uma lei, não estou desrespeitando e nem desqualificando qualquer sigla, ela precisa estar para ter uma decrescência na lei Ajaran. E o que é a lei Ajaran hoje para nós? Em 2008, mais ou menos, devido a alguns conflitos que não vinham ao caso falar aos senhores, o Tribunal Ajaran achou por bem criar uma instituição fora do portão do Templo Mãe. Foi ali que surgiu algo chamado Coordenação Geral dos Templos do Amanhecer, aonde ali ele deixou a sua lei. Ele deixou toda a continuação da nossa doutrina em um documento chamado Estatuto da CGTA. Ali tem tudo que nós precisamos. Ali ele falou: quando eu morrer, assim. Enquanto eu for vivo, assim. Quando eu morrer, assim. Os templos seguem isso aqui. Quem autoriza o templo é o presidente. O ponto que no estatuto ele não autoriza, deixou ninguém autorizado a abrir templo, a não ser o presidente. Exclusivamente expresso lá. Somente o presidente da CNTA que tem autorização para abrir um templo, para fechar um templo. Somente ele. Agora eu pergunto aos senhores, honestamente falando, eu sigo um templo da CNTA, os templos da CNTA. Se eu estiver errado, quando chegar lá em cima, e alguém me perguntar assim: mestre, mas você errou, você furou com a lei, foi negativo. Se alguém tiver que reclamar comigo, vai reclamar com o Silvério. Por quê? Eu estava seguindo a lei Ajaran, que ele era o condutor. Estou errado, não? Eu vou ter que cobrar dele. Aí se ele tiver errado, vai em cima dele. Ele vai falar: peraí, mestre, não. Cobra do Trino Ajaran, que foi ele que me ortogou. Eu não pedi para ser presidente, eu não pedi para ser coordenador, eu não pedi para ser conselheiro, me colocaram. E foi culpa do Trino Ajaran. Aí vão em cima do Trino Ajaran, e aí, Trino? Eles erraram. Peraí, quem me colocou foi quem? Foi uma mulherzinha nordestina, né? Nascida lá em Propiá, caminhoneira, né? Que popularmente é conhecida de quê? Neiva Chaves Zelaya, carinhosamente tia Neiva. Alguém que foi águia com a Thaís 108, conseguiu 108 mantas de forças. A sacerdotisa, sempre na condição de clarividente.
Quem sabe o poder dessa mulher? Foi ela. Não estou satisfeito, vamos reclamar com a tia Neiva, só errou. Aí eu errei. É porque foi um cacique que me autorizou. Que cacique? Um cacique. Que o mestre velho falou aqui, lá entre o Peru e a Bolívia, segurou uma guerra entre os espanhóis, né? Esse cacique nós carinhosamente chamamos de quê? De pai seta branca, né? Que para nós, na nossa intimidade, fala pai seta branca, quando passa naquele portão, ele é quem? Ele é o Cimiromba. Que Cimiromba? O Cimiromba de Deus. Aí já começa a mudar, mas o Cimiromba de Deus sim, o sétimo de Jesus, vou além, o responsável por uma família espiritual desse universo. Vou além, o responsável é o Senhor do Karma, o presidente do Tribunal do Karma. Tudo quanto é karma e reajuste que existe, independente de ser da família do Jaguar ou não, passa pelo Cimiromba. Você está entendendo? Não estou satisfeito ainda, o Cimiromba errou. Então você fala com Jesus. Quem é Jesus? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? A segurança que vocês têm aqui hoje em Pirapora, vocês estão numa lei chamada Lei Ajarã. E essa lei, pelo que foi dito aqui hoje, ela está clara. Nós seguimos as leis físicas rigorosamente. Existe um CNPJ, onde o templo aqui ele é independente financeiramente, economicamente, da forma administrativamente e subordinado às leis Ajarã. Eu falei lei Ajarã ou não? Tia Neiva Ajarã. Tem outro nome no meio aí? Com todo respeito, tem o Zoeg no meio? Com todo respeito, tem o Sumanã. Tem Sumanã no meio? Ou tem o Raul no meio? De quem vocês são subordinados, Jaguares? Com todo respeito, acreditam que alguém tem autonomia ou poder para abrir um templo fora a CGTA? Eu estou falando isso aqui, o senhor velho testemunho, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Mas aqui, pelo que o presidente falou, tem que falar para vocês. Então, com todo respeito a todos os templos que tem, que grandes, e vão continuar grandiosos, espero que sim. Mas não tem decrescência. E eu cresci ouvindo mestres, veteranos dessa doutrina dizer: mestre, o dia que você deixar de seguir o seu presidente, você tem chance de não conseguir lograr isso, não é isso? O mestre que vai contra o presidente, ele parte sem decrescência. Então, meus irmãos, a segurança que vocês têm aqui hoje é que vocês têm decrescência. Vocês têm pedigree, vocês têm aonde se agarrar. É importante vocês terem essa consciência da onde vocês estão pisando. O que esse templo de Pirapora representa para a doutrina hoje? Meus irmãos, talvez vocês aqui de Pirapora, vocês não fazem noção desse nome Pirapora, o poder que tem lá fora, não. Vocês não fazem. Onde você vai, você ouve esse hino de Pirapora. Aonde você vai, você sabe notícia de Pirapora. Então é um templo que ele cheira cobiça, ele cheira poder, né? A tia Neiva deixou 2 cartas maravilhosas sobre o roteiro desse templo. Eu não sabia, mas acabei vindo aqui, o Silvério acabou de falar que ela veio aqui. A tia veio aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, é muito pouco para vocês discutirem. Temos aí hoje, diante do anuência do presidente do CGTA, abertura para vocês fazerem o que vocês quiserem. Mas sigam as leis. Sigam as leis. O presidente foi claro, aqui nós não temos trino. No próprio estatuto está claro. Claro, lá sabe que existe trino, vou ter que não discordar, só informar que o mestre Oral falou aqui. Tem, só que eles encarnaram. Lá no nosso estatuto, sabe quais são os trinos? Só os 4. Entendeu? Então hoje, se você respeita a hierarquia, se nós formos fazer uma fila aqui hoje, pode chegar qualquer um dessa doutrina, qualquer um, ele vai ter que andar atrás do mestre Silvério. Se ele respeitar a hierarquia. Qualquer um. Quando eu falei qualquer um, eu falei qualquer um. Vocês ouviram ou não? Então pode ser trino, pode ser quadro, pode ser representante do que for. Pode ter sido consagrado lá em 1958, como arcano, como trino, como Deus, o que for. Só uma observação, que o que foi decidido pelo Conselho da CGTA, que qualquer classificação acima de arcano que chegar no templo da CGTA, ele vai ocupar a fila atrás. Se for na frente, é porque ele, como arcano, foi consagrado primeiro do que um arcano da CGTA.
Salve então, Deus. em nenhum momento, a não ser que ele tenha, em relação aos arcanos da CGTA, tempo superior. Senão, ele vai ocupar a fila de arcanos, lamentavelmente, atrás dos arcanos da CGTA. Essa já é uma... Isso não está nem em documento, porque não cabe ficar fazendo também tanto documento. Mas essa é uma decisão, inclusive, só para reforçar, que se for para tomar medidas, a CGTA vai tomar medidas sim. O HI está reforçando isso, baseado em todas as leis. O estatuto, ele também tem o seu teor espiritual. Com certeza. Ele está lá no cartório, mas ele tem o teor espiritual, e esse é a obrigação nossa, fazer ele prevalecer. E é isso tudo que ele está falando aqui. E isso, mestres, nós não vamos abrir mão de jeito nenhum. Salve Deus. Salve Deus. É importante reforçar isso que o mestre presidente falou, que quando ele afirmou para vocês que já tem a determinação, é porque tem previsão no estatuto. Se você for lá, das hierarquias, assinado com a assinatura do Beto embaixo. Quem é o Beto? Eu falei, não preciso voltar a falar quem é o Beto, né? O Trina Jaran. Com a hierarquia aqui, primeiro, os trinos triados do presidente, tem algum vivo? Não. Então esquece essa hierarquia física. Depois, o Conselho de Arcanos, na figura que o presidente é soberano. Então, o presidente, depois os conselheiros, depois os coordenadores regionais, depois os mestres arcanos presidentes, depois do mestre. Chegou o mestre trino, aonde que ele cabe ali? Cabe aonde? E não é nós, não é o Silvério inventando, não é a CGT, não. Foi o trino triado da presidente que escreveu. Ele deixou a hierarquia pronta. Não há questionamento. Pode? E como ele cabe na nossa missão? Quem só disse? Trino? Trino não tem, nós temos a figura de trino aqui é somente na abertura dos... Pois é, igual, minha missão, trino. Trino herdeiro do bar. Trino? A senhora é escrava de um trino? Não, eu sou escravo de um trino, eu sou samaritana, na minha missão mudou, porque meu trino... A CGTA, tá bom, a CGTA simplesmente está respeitando as primeiras do Templo Mãe, certo? A senhora faz isso na sua emissão. O trino que está na sua emissão, se ele chegar aqui, ele não vai ocupar em fila nenhuma posição de destaque. Ele, ao chegar aqui, não tem nenhuma autorização de pegar microfone para nem falar um salve Deus. Ele é o trino da falange de samaritano. A condição daquele espaço. Na sua emissão continua o mesmo, não tem a prerrogativa no físico aqui, minha irmã. Sim, então. É tranquilo sobre isso. Salve Deus. Então, meus irmãos, para finalizar, para não ser muito extenso, eu quero que vocês saibam que aqui, por exemplo, só para, já que estamos jogando aberto aqui, a preocupação nossa é se o tempo poderia migrar para uma outra sigla, para uma outra organização, que seja o ZUEG, que seja o Sumanã, que seja independente, que seja um sei lá o que, não importa. Não. O estatuto nosso é vinculado à CGTA. E esse estatuto não foi criado por nós. Foi um estatuto deixado pelo Trina Jaran. O estatuto que eu falo é o tempo local. Então, se vocês quiserem pegar a cópia do estatuto lá de 2008, 2007, a gente tem, aonde o que prevaleceu no teor do estatuto é a vontade do Trina Jaran. Então, existe sim. Porque não teria como a gente chegar aqui, o mestre tivesse chegar aqui, se o tempo não tivesse de forma subordinada a uma hierarquia doutrinária. Agora, a figura administrativa financeira é de vocês. Então, aqui, para vocês realmente desvincular a CGTA, é subir no Monte Everest. Muito difícil. Mas é aberto. A CGTA a gente não prende tempo. Caso vocês decidam, chegou até nós, você pode ter certeza que nós não vamos ter nenhum tipo de obstáculo nesse sentido. Mas, por exemplo, para nomear o presidente, não se precisa de uma assembleia.
O estatuto é claro, quem nomeia o presidente é a figura do presidente do CTA. Então aqui para o Valmir ser autorizado como presidente, quem autorizou ele? Um trino triado a presidente, tivesse quem? Ele podia. Quem autorizou ele? Entendeu? A sequência? Entendeu? Quem pode hoje desautorizar ele? O Silvério. Uma assembleia pode? Não. Tenho dúvida, mostro decisões que nós estamos tendo no Brasil aí. De jeito nenhum. Então o estatuto é claro. Agora, se ele cometeu algum ato de atrocidades, atos realmente reprováveis, atos realmente que desabonam a condição do presidente, vocês podem ter certeza. Vocês podem chamar a CDTA, que o Silvério vai estar aqui e vai ouvir vocês. Entendeu? Não é que ele é vitalício. Se ele estiver seguindo os ensinamentos da Tia Neiva, as orientações do Trino Ajarã, ele continua o tempo que for que Deus permitir. Aí é pelo céu. Entendeu? Então vocês têm que ter a segurança que a CGTA, igual o Silvério falou, a gente é sério no que fazemos. Ninguém está aqui por brincadeira. Estamos aqui para honrar os passos deixados por Tia Neiva. Estamos aqui para honrar os passos deixados por Trino Ajarã. Quando nós chegamos lá em cima, nós temos que prestar conta dos nossos atos. Então, meus irmãos, tranquilizem. Vamos poder respeitar. O mestre presidente hoje falou muito desse decadente, é essencial para o templo. Vamos agarrar a oportunidade. E ele foi aberto aqui. Vocês querem ir no templo, mãe? Vai. Mas façam a estrela. Tá? Tentam se conduzir. O templo está maravilhoso. E vamos que vamos. Se alguém tiver dúvidas sobre o estatuto, sobre o que eu falei, a palavra está aberta e pode perguntar. Salve Deus. Em relação à estrela, eu volto a dizer, né, que é bom que o Valmir diga, ou qualquer um dos presidentes da região, qual foi o momento que nós negociamos a presidência de templo a ir fazer escalada em Montes Claros. Certo? Eu estava uma vez no Templo Mãe, saindo de uma escalada. Aí o recepcionista chegou para mim e me apresentou uma meia senhora, ela era alemã, estava fazendo um trabalho dentro do vale, negócio de, antropologia. E ela queria fazer umas perguntas, né? Eu, tudo bem, me coloquei à disposição. E nós começamos a conversar. Eu achei interessante porque, não sei nem se isso fazia parte do trabalho dela, mas ela conseguiu entrar em casas de família dentro do Templo Mãe e ela começou a me relatar, até de quem tinha se afastado da doutrina e ia para Umbanda, esses negócios. Aí, né, foi assim interessante aquele período de ela fazendo o trabalho de pesquisa dela, e no final ela chegou para mim e disse: você me enrolou porque eu nunca respondi as perguntas dela, né? A gente ficava conversando, barará, mas as perguntas, e ela sabia da vida de todo mundo dentro do vale, né? Quer dizer, eu nunca me preocupei em saber quem cruza a corrente, quem vai para terreiro, quem bebe, quem não bebe, mas a gente sabe que tudo isso acontece. Tem aqueles que bebem, vêm, colocam o uniforme, tem aqueles que cruzam corrente, vão em terreiro, vem, coloca o uniforme. E tudo começou a se passar como normal, como se pudesse ser feito e que ninguém poderia falar nada. E aí cai no que está acontecendo com Pirapora em relação a... Parece que se for só que o povo de Pirapora foi proibido de ir fazer escalada no Templo Mãe, né? Isso nunca foi falado. Isso nunca foi falado. Agora o que nós vamos falar é que existe uma estrela em Montes Claros. Então qualquer movimento nosso para estrela candente, estrela sublimação, que também agora está funcionando, nós só vamos falar em Montes Claros. O Templo Mãe, a Ozoec, não procura a CGTA para tomar nenhuma decisão. É quase que para eles nós não existimos. Nós, inclusive, aproveitando a pergunta da ninfa,
só trocamos algumas primeiras de falange quando nós consultamos a primeira de falange, que inclusive algumas foram afastadas pelo Templo-Mãe. O Templo-Mãe tirou a Dona Ione. A CGTA mantém a Dona Ione. O Templo-Mãe afastou a primeira Darmostinto. Não interessa os motivos. Nós perguntamos a ela se ela queria continuar. A doutora Nerci foi retirada do Templo-Mãe. Nós fizemos contato com ela. Ela alegou problemas de idade, de saúde, não sei. O que eu quero dizer com isso? Eu recebi um telefonema de uma ninfa Jassanã, de São Paulo, Devas. Ela me ligou porque ela é Jassanã, que emite com a primeira Jassanã do Templo-Mãe. E por ela ser Devas, ela estava tendo problema com os Devas de São Paulo, porque ela entendia que ela deveria conversar com as Jassanãs de templos da CGTA, que elas poderiam escolher das duas. Eu falei para ela: minha irmã, eu compreendo o conflito dentro do qual você está. Só que a CGTA tem uma primeira. Então, para que a CGTA vai fazer uma primeira? Para ela ir para a primeira do Templo-Mãe. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui pego de surpresa em que uma ninfa, se eu não me engano, Yurici Lua, recentemente consagrada centuriã, daqui, não sei se é daqui do templo de Pirapora ou de um templo vizinho, que na Estrela Sublimação, sábado passado, em Montes Claros, emitiu com a primeira ninfa-lua, Yurici do Templo-Mãe, sendo que a CGTA nem ninfa-lua primeira tem. Eu posso entender que nós estamos entrando numa fase, e daí a nossa ação tem que ser imediata, que nós temos grandes mestres que estão fazendo, eu acho que a chamada lavagem cerebral. Eu sei que o termo é duro, mestre. O termo é duro. Mas é uma ninfa daqui, eu estou falando, não sei se ela é daqui desse templo, se ela é de templo desse raio aí de 20 quilômetros. Ela estava sábado fazendo emissão, emitindo como Yurici Lua, ligada à primeira Yurici Lua. ninfa Yurici Lua, porque no Templo-Mãe existe a primeira Yurici Lua. CGTA não tem nem primeira Yurici Lua. Então, realmente... Agora, o que acontece? Também ouvindo, já que a gente veio, e eu tenho falado isso, mestre, você vai lá no Templo-Mãe, faz a sua escalada ou qualquer coisa. Quando você volta, você chega aqui, por mais inteligente que você pensa que você é, e você vai querer dizer que não, você está instalando aqui uma confusão na cabeça dos outros. Quando você faz a sua emissão,
ou quando você pega uma ninfa como essa e faz a cabeça dela, e como é que vai ser isso? E as outras iuricis da região que não emitem como uma primeira? Está dando para entender? Vamos perguntar para ela, vou perguntar como é que é isso. Por que você emite com a primeira, que eu nem sei o nome dela, e eu não posso emitir? Por que eu emito com a primeira Jassanã do Templo Mãe, e aqui me dizem que a primeira Jassanã e falam o nome dela? No caso da Iurici, eu achei muito mais grave. A CGTA não tem primeira Iurici Lua. Volto a dizer, se a CGTA fala, nos templos da CGTA, quem não for CGTA não emite mais. Como é que ficaria essa ninfa que mora aqui? Coitada. Ela só vai poder fazer a emissão dela lá em Brasília? Ou em algum outro templo da Ozoec? Isso é justo? Não. Como também não é justo o que fizeram com ela. O respeito que nós estamos falando, que nós vamos cobrar em relação ao nome CGTA, ele vai passar pelos mínimos detalhes. Nós vamos pegar os mínimos detalhes como se fosse assim, você pegando, tem um ditado que diz agulha no palheiro, é você pegar lá, porque respeito, mestre, tem que passar por coisa pra caramba. É muita coisa, é coisa demais, principalmente nessa doutrina. Eu não venho aqui porque eu estou brigado com o Valmir. Ô, meu irmão, vem aqui, faz o seu trabalho e vai embora. Você não concorda com o Valmir não concorda com você? Eu fui expulso pelo Templo Mãe. Como eu fui expulso pelo Templo Mãe, eu poderia ter, no mínimo, largado a doutrina do amanhecer. Primeira coisa que eu pensei, eu tenho que resolver o meu problema. Eu tenho que resolver o meu problema. Saí por aí. Estou andando por aí. E digo para os senhores que, claro que o Pai Seta Branca, uma hora ele vai acabar com tudo isso. Eu não tenho a menor dúvida disso. É bem provável que eu nem esteja aqui. Mas dentro de mim eu sei que ele vai acabar. Mas vamos dizer que acabasse hoje. Acabou hoje. Todos os mestres que eu conheço, eles iriam dar pulos de alegria porque eles poderiam ir por Templo Mãe trabalhar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Templo Mãe me expulsou, quem me abraçou foi os templos do amanhecer. Eu tenho que, quase que como obrigação, mesmo acabando tudo isso, continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, porque senão eu estaria traindo quem me abraçou. Em todos os lugares que eu chego e com todo mundo que eu converso, eu digo o seguinte, meu irmão, os 4 trino triada, e eu convivi com eles pessoalmente, vamos dizer, eles poderiam errar. Ok. Os 4 outros trinos, 2 deles morreram, eles podem errar. Todos os nomes, Zelaya,
podem errar. Eu não quero errar. Não estou caminhando querendo errar, não. E digo para os senhores que eu poderia morrer de saudades do Templo Mãe. Fiz trabalhos maravilhosos lá. Quem mais comandou a estrela no Templo Mãe até eu sair de lá fui eu. Fui o primeiro a fazer a maioria daqueles trabalhos ali com a Clarividente. Todo o trabalho que eu faço aqui fora, esse daqui é um deles, quando encerrar, apagaram dentro de mim saudade de alguma coisa lá de trás. Eu tenho plena confiança no que está sendo feito aqui fora. Não tenho a menor dúvida. Porque eu estou vendo gente séria querendo fazer a doutrina do Pai Seta Branca continuar. Não tenho dúvida disso. O Trino Majarã desencarnou da mesma maneira que ele falava que a mãe dele desencarnou e a doutrina até cresceu. A doutrina continua crescendo. A doutrina não parou de crescer nesses 7 anos. Então, se a doutrina está crescendo, é porque o Pai Seta Branca está na frente de tudo isso, levando tudo isso, e seria bom que nós deixássemos de ter dúvidas. Eu digo para os senhores, eu coloco o meu uniforme, eu já resolvi o meu problema. O meu uniforme, para mim, ele por si só, já é um trabalho espiritual. Eu tirar minha roupa e colocar esse uniforme. Esse uniforme, ele tem muita força. Esse uniforme, ele é um poder. Então, só de colocar o uniforme, eu tenho que resolver um monte de problema. Quando eu entrar dentro do trabalho, é só para acabar de resolver os problemas. E os templos do amanhecer ligados à CGTA têm obrigação de cumprir as leis e os ensinamentos deixados por Quataí 108. Até agora, ninguém mexeu em nada. Ninguém mexeu em nada. Então, como o mestre falou, a hora que mexerem em alguma coisa, nós estaremos vigilantes para imediatamente chegar ali. Essa é a menor das nossas obrigações, manter o que foi trazido por Quataí 108. Então não existe autoridade. Se é lei, o advogado tanto entende das leis físicas quanto das espirituais, porque terminam sendo a mesma coisa, é lei. Ninguém tem autoridade para mexer em lei por conta própria. Então, nós não estamos querendo mexer em nada, meus irmãos, nada, a não ser que se apresente, sim, uma razão muito forte. Pediria ao mestre chegar aí, já que ele abriu, ele faça uma contagem para o encerramento, já que a parte contrária ao ser promovida essa reunião era para que nós ouvíssemos argumentos convincentes, então está dado por encerrado tudo isso. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus. Grandes libertações, grandes propósitos. Estamos longe de imaginar o que foi promovido aqui hoje. Muitas orientações,
Graças a Deus foi gravado, porque aqui hoje eu vi pérolas e esse tempo tinha que ser gravado, né? Salve Deus. Vamos com essa mesma sintonia agora buscarmos a Jesus, a Paiseta Branca, buscarmos esses ministros de Deus, essa força que nos compete, para que possamos, dentro dessa harmonia, buscarmos a força bendita desse trabalho de contagem, para nos despedirmos, para nos harmonizarmos para os demais trabalhos. Salve Deus. Ó Jesus, divino amado Mestre, ó Semiromba de Deus, nosso Pai, Seta Branca, divina Quataí 108, nossa Mãe Clarividente, grandiosos ministro Ajaran, ministro Oralvo, demais ministros aqui apresentados pelos seus mestres, com as vossas permissões. Eu, Jaguar Mestre Luz, da falando sublimação o povo de Amaré, na ordem do ministro Adouro, na regência do Trino Ajarã. Eu, adjunto Agácio, Quataí 108, herdeiro Triada Arpásios, sétimo raio adjuração, Arcanos Rama 2000, mestre Agair Plácido, com os poderes de Olorum, na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e o ministro Batalar, que me rege e que me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, um cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança-fez do verde Randier, barra aí no central, turno do bar, na esperança de alimentar o meu sol interior, e da grandeza que me fez cavaleiro do turno Ajouros, partirei nos três reinos da minha natureza, com barra zero barra, do meu terceiro sétimo, do quinto ciclo iniciático, seguirei sempre, com barra zero, barra x barra, em Cristo Jesus. Salve Deus. Ó Jesus, essa hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tombou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terras e espaços em busca da tua compreensão, e pela missão me confiastes. Sou aquele cavaleiro, Jesus, porém que ora sabe o que quer. Eu quero a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial que estás no céu. São vidas com destinos iguais. São laços de amor que nos impulsam para o mundo melhor, a nova era. A felicidade dos povos, na cura desobsessiva, é o que vivemos. Sou um cavaleiro especial, sou um jaguar, trabalhando em busca das minhas heranças transcendentais, que fortalecem o meu sol interior, fazendo este poder decrescente iniciático da cura do plexo físico. E em teu santo nome eu partirei sempre, com barra zero barra, é em Cristo Jesus. Salve Deus. Mestres Luz, fiquem de pé. Vamos, nesse instante, meus irmãos, buscarmos em Deus Pai Todo-Poderoso os nossos mentores, as nossas consagrações. Buscar fazer como sempre o Pai João de Enoque pede, colocar os nossos corações de joelho, para que possamos formar os nossos bons pensamentos, para que possamos formar dentro desse propósito doutrinário, dessa contagem, o ambiente necessário. Nesse instante, meus irmãos, conduza seus pensamentos aos seus lares, aos seus entes queridos, aos seus amores, até mesmo aquelas pessoas que se dizem vossos inimigos. Vamos nesse instante conduzir os nossos pensamentos até os hospitais, aos leitos de dores, aos presídios, às cadeias públicas. Enfim, meus irmãos, conduza seu pensamento até a dor, para que o poder de nosso Senhor Jesus Cristo possa manipular o que for necessário para promover a cura do necessitado, do perseguido e do perseguidor. Vamos nesse instante, meus irmãos, pedir também pelos governantes de nossa nação,
para que eles possam melhor tomar as vossas decisões, por aqueles países que se encontram em guerras, para os que matam, para os que morrem, para que Deus possa interceder em prol da evolução de cada um. Vamos pedir também, meus irmãos, pelos mestres que governam essa doutrina no mundo físico, para que Deus possa sempre prevalecer em vossas mentes e que a vontade de Deus possa sempre estar presente em vossas decisões. Peço particularmente que mentalizem cada canto desse templo de Pirapora, na entrada do templo, no interior do templo, na parte externa, para que a força bendita desse trabalho, para que a força bendita de Araquém possa envolver, para promover a libertação e a cura desobsessiva. Vamos, nesse instante, fortalecer as nossas mentes, buscando a força bendita dos mundos verdes. Mentalize nas cachoeiras, nas pedreiras, nas matas virgens, nas ondas do mar, para que a força bendita da água possa limpar, desimpregnar, mas que, sobre tudo, prevaleça a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Mantras coloridos medicinais da cura desobsessiva, do cego, do surdo, dos mudos, é o que pedimos nesse instante. Ó ninfas encantadas pelo reino central, eleve suas mentes à plenitude suprema da falange de Iemanjá. Ó divino Araquém, ó divino Araquém, ó divino Araquém, raio poderoso de luz, nos alcance e nos iluminem nesse trabalho de contagem. Ninfas do céu e da terra, ninfas de amor e luz, emanam sorrindo, louvando a Jesus, emanam sorrindo, louvando a Jesus, mestres elevando espíritos pro céu, mestres elevando espíritos pro céu, murmúrios em mantras, luzes do céu, nidyamas cantando, cobertas com véu, nidyamas cantando, cobertas com véu, mestres elevando espíritos pro céu, mestres elevando espíritos pro céu, reino central chegou e a mãe querida, santa branca paz de amor, sereias de nossas vidas, santa branca paz de amor, sereias de nossas
Mestres a parar, se sentem. Doutrinadores queiram ficar de pé. Vamos emitir o Semirom em seguida a 3 elevações. Salve Deus. Ó Semirom do Grande Oriente de Oxalá, do muito encantado dos Himalaias, faze a minha preparação, ilumina meu espírito, para que eu possa partir sem receios no avanço final de uma nova era. Faz em mim a verdadeira força do jaguar. Ó Semirom dos mundos encantados, em breve estarei sobre o leito, e Jesus, o sol da vida, transmitirás por mim os mandas poderosos para a libertação dos vales negros da incompreensão. Ó Senhor, partirei contigo, nada temerei. Entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, salve Deus. Mestre, boa sorte aí, salve Deus. Até a próxima. Pede, salve, gente, o pessoal que participar da reunião da Assembleia, que fazem parte do templo em si, assina uma ata aqui para confirmar a prestação de contas. Salve Deus. Salve Deus. O presidente via aí. Ô Jaguar, prazer, conhecer, tudo bem com o senhor? O Raimundo. Salve Deus. Tá bom, né?